Olá, galera! Saiu o seu edital, tão esperado edital para perito criminal federal, perito da Polícia Federal, edital fresco, acabou de sair do forno, imagino que você já tenha dado uma olhada e a gente está aqui para comentar o edital, fazer já alguns direcionamentos para o seu estudo e te ajudar aí nessa reta final. Pessoal, 60 dias, você tem 60 dias para acabar de trabalhar o seu estudo, agora com foco no edital. Então, qual é a nossa dinâmica aqui do IFAR? A gente faz uma preparação prévia, com base nos editais anteriores, e na hora que sair o edital a gente faz um refinamento dessa preparação para você seguir a preparação agora com o trilho que o edital colocou na sua frente para você seguir durante 60 dias. É esse o prazo que nós temos para acabar a sua preparação e te levar para a aprovação para o cargo de perito criminal federal. Então você já deve ter visto boa parte das minhas aulas, se não todas, imagino que todas, espero que tenha visto todas as aulas. Sou seu professor de legislação especial, também sou professor de direito penal, processo penal. Meu nome é André Santos, você já me conhece, e hoje a gente vai comentar o edital que acabou de sair e o IFAR já sai na frente te dando essa dica de como lidar com o edital conforme o professor de cada matéria. Então eu vou comentar aqui com profundidade o edital de legislação especial e vou dar assim uma pequena comentada na parte de direito penal e direito processual penal só para te ajudar a orientar com relação mais a essas duas matérias. Beleza? Se você assistiu minhas aulas, você deve ter visto que já desde o começo a gente pauta as aulas, pauta as explicações com relação ao que a gente tinha até o momento. O que a gente tinha até o momento para orientar a sua preparação para o cargo de perito criminal federal. Nós tínhamos dois editais, pessoal. Edital de 2004, edital de 2012. Mostrei aqui para vocês qual foi a nota principal aí do edital de 2004, um edital extremamente pobre na minha matéria, pessoal. Legislação especial, lá no edital de 2004, previa apenas a cobrança da Lei 8.137 de 1990. Lei que tem lá os crimes contra as relações de consumo, contra a ordem econômica e crimes contra a ordem tributária. Só tinha isso, pessoal. Legislação especial em 2004 se resumia a essa lei aí e mais, não cobrou nenhum item dela. Ou seja, além de prever muito pouco, não cobrou nada da pouca previsão que fez, né? Previu a Lei 8.137, mas o examinador optou por não cobrar nenhum item sobre isso. E mais, a própria matéria que engloba a legislação especial, que é a matéria de direito penal e direito processual penal, também foi muito pouco cobrada. Eu te falei lá dos itens da prova, dos 120 itens, foram cobrados 3 itens apenas de direito processual penal e 4 itens apenas de direito penal. Qual foi o recado, pessoal, da banca de 2004, do examinador de 2004? Direito penal, processual penal não era o foco daquela prova. A cobrança foi muito resumida, uma cobrança muito sintética e o recado que o edital e a própria cobrança da prova deu para a gente é que não era o foco daquele examinador cobrar direito penal, direito processual penal. A coisa mudou de figura em 2012, porque eu te mostrei que o edital de 2012 cobrou uma lista enorme de leis a título da matéria legislação especial. Então, houve uma mudança, assim, radical na postura do examinador com relação à minha matéria, com relação à legislação especial. O examinador, pessoal, cobrou uma lista enorme de leis. Provavelmente, imagino que você não tenha feito esse concurso de 2012, mas provavelmente quem fez o concurso de 2012, na sua preparação, deve ter tido que lidar com esse choque, né? Com essa mudança brusca aí do examinador, que passou do edital de 2004, que no fim não cobrou nada, por um edital de 2012, que já fez uma cobrança mais aprofundada. E aí de toda aquela lista de leis, você lembra que eu resolvi fazer uma separação didática. O que eu fiz? Falei, olha pessoal, vamos separar essas leis para as nossas aulas em 2 grupos. Legislação especial administrativa, legislação especial penal. Quem separou, pessoal, de novo, eu, não foi o edital. Por que eu fiz isso? Porque algumas das leis lá previam crimes e penas, chamei de legislação especial penal, e outras leis não previam crimes nem pena, chamei de legislação especial administrativa. Muito embora fosse administrativa, era a legislação especial que estava relacionada com a atuação da Polícia Federal, então de uma maneira ou de outra estava relacionada com a atuação policial, com o contexto aí do direito penal de alguma maneira. Como é que eu fiz essa divisão? O que vinha no edital 2012, legislação especial administrativa? Pessoal, 3 leis. Lei 7.102, Lei da Segurança Privada,
Lei 10.357, Lei da Fiscalização de Produtos Químicos, que porventura podiam ser usados como insumos para quê? Entorpecentes, psicotrópicos e substâncias que pudessem causar dependência física ou psíquica. Lei 10.446, lei que rege a par, né, ao lado da Constituição, as atribuições da Polícia Federal. E na legislação especial nós vimos lá uma série de leis. Vimos Lei de Crimes Hediondos, 8.072, Lei de Crimes Ambientais, 9.605, Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826, o ECA, lembra o famoso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069, Lei de Tortura, pessoal, 9.455, Lei de Abuso de Autoridade, 4.898 e Lei 11.343. Nós vimos todas essas. Lembrando que o examinador lá em 2012 disse o seguinte, falou, olha, todas essas leis são leis muito amplas. Para a cobrança para o cargo de perito criminal federal, nessas leis só vão interessar os aspectos penais e processuais penais, ou seja, o legislador fez um corte nessas leis. Elas abrangem diversos dispositivos, principalmente dispositivos administrativos, de políticas públicas, mas para o examinador isso não interessa, ele cobrou apenas os aspectos penais e processuais penais. E veio a cobrança também aqui, pessoal, da Lei 6815 de 1980, o Estatuto do Estrangeiro. Professor, você não disponibilizou essa aula, não. Verdade, pessoal, não disponibilizei essa aula. E eu expliquei, eu acho que no comecinho lá, por quê. Primeiro motivo de eu não ter disponibilizado essa aula. Essa lei foi revogada. Foi revogada pela Lei 13.445 de 2017, que afastou o nome de Estatuto Estrangeiro e passou a chamar a Lei de Migração. Tá? Essa lei revogou o Estatuto Estrangeiro. Por que eu não cobrei? Por que eu não disponibilizei a aula? Porque esse conteúdo, pessoal, ele quase não tem a ver com a atuação do perito criminal federal. Então eu estava esperando sair o edital de 2018 para ver qual opção que o examinador ia fazer e de fato você vai ver ele na frente que ele optou por não cobrar essa matéria. Então foi até bom não ter disponibilizado essa aula para você não perder seu tempo assistindo. Pois bem, como é que foi cobrado isso em 2012? Mostrei lá. De 120 itens, olha a diferença com relação a 2004, hein, pessoal? Outra abordagem agora do examinador com relação à minha matéria. Dos 120 itens, o examinador dedicou 5. É bastante, ok? Dedicou um item para a Lei de Fiscalização de Produtos Químicos, precursores de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que causem dependência física ou psíquica. Um item para a Lei de Atribuições da Polícia Federal. Pessoal, importantíssima a Lei 10.446. Todos os cargos da Polícia Federal prevêem essa lei como passível de ser cobrada na prova e efetivamente eles cobram. É difícil, acho que eu nunca vi, na verdade, uma prova de Polícia Federal sem que a Lei 10.446 fosse cobrada. Se atente para ela, principalmente porque houve uma mudança legislativa, uma inovação legislativa. Essa inovação surgiu no meio das nossas aulas, você lembra, e eu fui obrigado a fazer o quê, se você já assistiu minhas aulas? Disponibilizar uma aula extra para explicar que foi inserido ali um novo inciso de atribuição da Polícia Federal, que é a investigação de crimes cibernéticos de conteúdo misógino ou de ódio às mulheres. Lembra disso? Falei disso aqui, chance altíssima de cair na sua prova. Depois, o que o examinador fez em 2012? Cobrou um item do Estatuto Estrangeiro, que já está revogado, que o edital novo não vai cobrar, enfim, esquece isso. Cobrou um item de Lei de Drogas e o item do ECA. Tá aí, ó, 5 itens de 2012, já tinha mostrado isso para vocês, estou só revisando. Por que eu estou revisando? Porque saiu o nosso edital. Saiu o edital desse ano, 2018, né? E aí eu quero deixar claro para você qual foi a opção agora do examinador. Primeiro recado que eu tenho para te dar. Pessoal, o examinador manteve a pegada de 2012, ou seja, resolveu conferir um peso razoável para a matéria de legislação especial. Então não foi uma previsão pobre como aquela do edital de 2004. Foi uma previsão tão robusta quanto a de 2012. Beleza? O que eu estou querendo dizer com isso? Que ele previu lá, você já viu, diversas leis sob o título de legislação especial, leis essas que podem dar ensejo a itens na sua prova. Tá? Então, em 2012 foram essas leis. Tá? O que acontece? Dos 120 itens,
50 itens vão ser de conhecimentos básicos, onde está inserida a nossa matéria. Só que o examinador de cara lá no edital já cortou a Lei 7.102 de 1983. Ou seja, essa lei foi cobrada em 2012 lá no edital, mas agora em 2018 não vai ser cobrada, foi a opção do examinador. Quem lembra dessa lei? Se assistiu às aulas, era a lei de segurança privada, a lei que versava lá sobre a atuação dos vigilantes, do plano de segurança dentro das instituições financeiras, né, dos bancos. E pessoal, eu fiz uma crítica contundente à cobrança dessa lei aqui, porque eu deixei bem claro lá que essa lei, de fato, tem tudo a ver com a Polícia Federal. Essa fiscalização fica a cargo das DELESPs, lembra aquelas delegacias especializadas, tem uma em cada unidade da federação. Mas não tem nada a ver com o cargo de perito criminal federal, pessoal. Essa lei não tem nada a ver com o cargo de perito criminal federal. É uma lei importante para delegados e agentes, verdade, mas você atuando como perito criminal federal, muito provavelmente você não vai ter contato com essa atribuição de fiscalizar a segurança privada que detém a Polícia Federal. Então eu fiz essa crítica, fiquei repetindo isso, foi até meio chato, né? Falei, pessoal, é um absurdo cobrar isso aqui, tem tanta matéria para ser cobrada, e o examinador faz opção por uma que não tem nada a ver com a sua atuação. Ótimo, fomos ouvidos e o edital preferiu não cobrar isso daí. Que bom, beleza? Depois, lei de fiscalização de produtos químicos que porventura possam ser insumo de entorpecente psicotrópico ou substâncias que causem dependência físico-psíquica. Lei 10.357, beleza, examinador manteve a cobrança dessa lei já prevista no edital de 2012. Pessoal, essa lei, diferente da anterior, eu falei, olha, essa aqui tem a ver com a sua atuação como perito criminal federal, principalmente se você for químico ou farmacêutico, porque está dentro da atuação do perito criminal federal fazer ali os laudos toxicológicos, sejam preliminares ou definitivos. E esses laudos muitas vezes vão ter como objeto, né, substâncias inseridas aqui nessa lei ou na lei de drogas. Beleza? Então legal ter cobrado isso. Galera, Lei 10.446 de 2002, importantíssima, já falei no slide anterior. É a lei que traz, junto da Constituição, as atribuições da Polícia Federal. Essa lei sempre é cobrada. Tem tudo a ver com a sua atuação, porque lá explica, nós já vimos essa aula, quais são as atribuições da Polícia Federal. Mantiveram a cobrança aí dessa lei. E aí foram inseridas mais duas leis sob o título Legislação Especial, que não estavam no edital de 2012. Pessoal, Lei 12.030, olha que interessante. Eles cortam uma lei que não tinha nada a ver com a sua atuação de perito criminal federal e colocam uma lei que tem tudo a ver com a sua atuação de perito criminal federal, que é a Lei 12.030. Pessoal, essa lei é como se fosse o marco regulatório da perícia oficial. É a lei que, inclusive, cria o termo perícia oficial criminal, é a lei que vai dar o norte para a sua atuação profissional. Ok? Uma lei importantíssima, surgiu lá em 2009. Eu já te falei, eu fui perito criminal 8 anos, né? Fui perito criminal no Distrito Federal, trabalhei 8 anos como perito de local de crime de homicídio e quando eu entrei na Polícia Civil do Distrito Federal, né? Hoje em dia eu sou delegado, mas entrei no concurso de 2008, assim que eu entrei não tinha essa lei. Foi logo no meu primeiro ano como perito criminal, aqui no DF, e essa lei, pessoal, ela deu uma segurança assim enorme para a atuação do perito criminal, delimitou ali o perito criminal como um perito do Estado, um perito oficial, e a gente vai trazer aqui pelo IFAR uma aula bem completa sobre a Lei 12.030, porque é uma lei que, assim, ela tem espaço para cobrança, mas a gente não vê essa cobrança acontecer nas provas. Isso pode ser uma abertura aí para o CESP vir trazer itens na sua prova sobre essa lei. Quando a gente fizer a aula, a gente comenta sobre isso. Depois, previu-se a cobrança também de outra lei que não constou no edital de 2012. Lei 12.037. Pessoal, essa lei traça a normativa, a regulamentação da identificação criminal. Você sabe, se você estudou direito constitucional, que em regra o civilmente identificado não vai ser submetido à identificação criminal. Qual que é a identificação criminal? Aquela identificação
pelas impressões papiloscópicas, por foto, de lado, de frente, com número e tal, tocando piano, né, pessoal, que a gente fala aí na gíria. Essa identificação criminal, ela é excepcional. A regra é se você é civilmente identificado, se você tem o seu RG bonitinho, o seu prontuário civil, você não vai ser submetido à identificação criminal, não vai tocar piano. Mas a Lei 12.037 coloca lá exceções, ou seja, hipóteses que, se ocorrerem, vão permitir que o Estado te identifique criminalmente. A gente vai fazer aula disso e você vai ver quais são essas hipóteses. Poxa, pessoal, mas aí você pode vir me perguntar, André, mas você que sempre critica aí, né, a pertinência entre o edital e a atuação do cargo e tal. Essa Lei 12.037 não está mais para a atuação do PAP, né, do papiloscopista policial federal, do que a atuação do perito criminal federal? Até onde eu expliquei, sim. Só que tem um detalhe, gente, importantíssimo aqui. Essa Lei 12.037, vai ter aula sobre ela, fica seguro aí que a gente vai fazer essa aula. Essa Lei 12.037 prevê a figura dos bancos de dados de DNA. Pessoal, banco de dados de DNA, por dispositivo legal expresso, tá? É gerido por quem? Por você, perito criminal. Na esfera estadual, pelo perito criminal da Polícia Judiciária lá do Estado, né? E na esfera federal, pelo perito criminal federal. Então, embora seja uma lei conhecida como a Lei de Identificação Criminal, e o DNA é uma forma de identificação, muitas vezes o pessoal esquece que essa lei prevê essa questão importantíssima do banco de dados de DNA. A gente vai falar sobre isso, ok? Aguenta aí que vai ter aula, o IFAR vai te dar mais esse complemento aí para a gente seguir o edital direitinho. Então, essas são as leis que estão lá a título de legislação especial administrativa. Poxa, André, mas lá não está escrito legislação especial administrativa. Não está não, pessoal. De novo, quem faz essa separação da legislação especial do edital em administrativa e penal sou eu. Poxa, André, por quê? Que novidade é essa e tal? Não, gente, isso aqui é porque, por questões didáticas, eu acho mais fácil apresentar as leis dessa forma, tá? Por que eu estou chamando, vamos reforçar isso, por que eu estou chamando essas leis de legislação especial administrativa? Porque elas não prevêem crimes nem penas. São leis relacionadas ao direito penal e ao direito processual penal, claro, né? Ó, identificação criminal, perícia oficial, né? Atribuições da Polícia Federal, fiscalização de produtos que podem vir a ser usados como precursores de droga, né? São leis que são relacionadas com o direito penal e processual penal, relacionadas com a atuação policial, mas não prevêem crimes nem pena. Então, eu, André, classifiquei como legislação especial administrativa. Beleza? Tá bom, vamos passar adiante. O que o nosso edital que acabou de sair previu na cobrança lá do que eu estou chamando de legislação especial penal? Ou seja, quais leis que prevêem crimes e penas que o edital achou por bem cobrar de você lá em agosto. Você que vai ser aprovado aí porque está assistindo a aula do IFAR. Pessoal, tá aqui, ó. Essas eram as leis lá no edital antigo, de 2012. O que o edital novo fez? Primeira coisa, cortou fora, já tinha falado, o Estatuto do Estrangeiro. Tá? Primeiro porque ele foi revogado. Mas aí o edital tinha a possibilidade de cobrar a lei que revogou ele, que é a Lei de Imigração, Lei 13.445. Pessoal, lei de imigração, não sei se você vai fazer prova para outros cargos, é importantíssimo para a Polícia Federal. Tá? Quem lida com a parte de migração no Brasil é a Polícia Federal. Você já viu isso na Lei 10.446. Então, a lei de imigração é importante para os outros cargos, mas para perito criminal não tem, assim, gente, tanta relação com a sua atuação funcional. Então, excelente o edital não ter cobrado isso, na minha opinião. Tá? Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, vai cobrar, ou seja, o edital manteve essa previsão, manteve a previsão da Lei de Abuso de Autoridade, que nós vimos aqui também. Lembra que tinha lá artigo 3º e artigo 4º, que vinham os crimes de abuso de autoridade. Lei 9.455, Lei de Combate à Tortura. Pessoal, também manteve a previsão. O edital manteve a previsão do ECA também, Lei 8.069 de 1990. Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, tá? Manteve a previsão. Lei de Crimes Ambientais, perfeito, vai ser cobrado ainda de novo. E aí aqui tem um problema, pessoal. Lembra que eu dei aula de crimes hediondos? Pois é, o edital achou uma boa não cobrar essa lei expressamente.
Poxa, André, então eu assisti lá toda a sua aula de lei de crimes hediondos, né? Decorei lá aqueles dispositivos mais gravosos, lembra, pessoal? De progressão de regime, de suspensão condicional da pena, o sursi, né? Decorei tudo isso, André, já estou sabendo tudo, quer dizer que agora vem o examinador e corta e não vai cobrar mais essa lei? Cuidado! Cuidado com essa previsão do edital. Por quê? Porque se você está falando aí que decorou tudo que eu falei de crimes hediondos, então você vai lembrar que essa lei tem um motivo de ser. Ela não existe à toa. Ela existe porque na Constituição tem o que eu falei? Um mandado expresso de criminalização em relação aos crimes hediondos. Então, a Constituição, ela obriga o legislador brasileiro a criar uma lei de crimes hediondos. Entendeu o recado, né, gente? Quer dizer o seguinte, que existe previsão de crimes hediondos na Constituição. A Constituição fala de crimes hediondos. E como lá na matéria de direito constitucional tem lá direitos e garantias fundamentais, pode ser que, sob o pretexto de estar cobrando direito constitucional, o examinador venha e cobre alguma coisa de crimes hediondos. Porque crime hediondo está previsto no artigo 5º, num dos incisos do artigo 5º da Constituição. Então, cuidado, gente. Assim, dica aqui. O legislador cortou a lei de crimes hediondos. Então, muito provavelmente, ele não vai poder cobrar os detalhes da Lei 8.072, ou seja, aqueles requisitos de progressão de pena, os requisitos da suspensão condicional da pena e tal. Mas falar sobre crime hediondo ele pode, tá? Então, por que isso? Qual é a abertura? O edital com relação ao direito constitucional, porque lá prevê direitos e garantias fundamentais. Então, fique esperto com isso aqui. Então, voltando, é isso, tá? Então, ele cortou duas leis aí, aqui na parte de legislação especial penal, tá? A lei do Estatuto Estrangeiro, que está revogada, e a própria lei de imigração que substituiu, não interessa para perito, e cortou a lei de crimes hediondos, mas com ressalvas, né? Porque crime hediondo pode ser cobrado sob o pretexto de que está se cobrando direito constitucional. Beleza? Bom, vamos passar, agora aqui é bem rápido, tá, pessoal? Não vou me ater muito a isso não, porque assim, o edital também não fez grandes modificações quanto a noções de direito penal e direito processual penal. Se você olhar o edital, na parte de noções de direito penal e direito processual penal, você vai ver lá que ele decidiu cobrar, a título de direito penal, princípios básicos. Aí tem uma pequena diferença com relação ao edital anterior. Pessoal, o edital anterior ele citava expressamente alguns princípios do direito penal. Isso aqui foi mais esperto e chamou de princípios básicos. O que pode acontecer? Ele pode cobrar qualquer princípio de direito penal. Significância, fragmentariedade, subsidiariedade, taxatividade, enfim. Todos aqueles que você vê em direito penal, ele pode cobrar, ao contrário do edital de 2012, que resolveu elencar alguns princípios específicos lá. Dê uma olhadinha para você comparar. A aplicação da lei penal está mais ou menos a mesma coisa, né? Aquela história de lei penal no tempo e no espaço, tempo e lugar do crime, territorialidade e extraterritorialidade da lei penal, né? Que cai muito em prova de Polícia Federal. Isso aí basicamente se manteve assim, sem muitas diferenças. Item 3 da parte de noções de direito penal. Fato típico e seus elementos. O que ele cobrou lá em fato típico e seus elementos? Fato típico e seus elementos é o tipo penal e o conceito lá analítico de crime, né? O fato típico, antijurídico e culpável. Andei falando um pouquinho sobre isso aqui também quando eu falei do ECA. Decidiu cobrar crime consumado e tentado, né? A diferença entre você ter a tentativa e o crime consumado. Ilicitude, causas de exclusão de ilicitude. Opa, ilicitude é antijuridicidade, então ele quer cobrar aí a título de causa de exclusão, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, né, e exercício regular de direito. E quer cobrar o excesso punível, né, o excesso na legítima defesa e assim por diante. Cuidado que aqui tem uma diferencinha, porque lá no edital de 2012 ele cobrou, além de ilicitude e causa de exclusão, culpabilidade e causas de exclusão. Tá? Então tem uma diferencinha aí. Os crimes em espécie são os mesmos, crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, fé pública e administração pública. Direito processual penal também ficou mais ou menos a mesma coisa. Vai cobrar
tudo de inquérito, pessoal. Se você olhar o item 8.1, tem tudo de inquérito. E faz sentido, porque o primeiro objeto do seu trabalho como perito criminal é o inquérito, né? Finalidade do laudo é instruir o inquérito policial, por isso que a prova cobra de forma muito pesada o inquérito policial. Depois, no item da prova, aqui tem modificações, pessoal. Depois do inquérito, ele vem com essa cobrança do item 9, intitulando como cobrança em relação às provas, né, aquela parte lá do CPP. E aqui tem umas novidades, ó, preservação de local de crime, isso não vinha no edital antigo. Então, dê uma atenção para essa questão da preservação de local de crime, tá? E o resto parece que é mais ou menos a mesma coisa. Aqui, ó, a diferença que eu queria citar, o item 10 do edital, restrição de liberdade. O que é isso? São as prisões cautelares, né? Nós temos 3 no Brasil, temporária, preventiva e prisão em flagrante. O edital anterior cobrava as 3, tá? Cobrava as 3. Esse, não. Decidiu não cobrar a prisão temporária, não cobrar a preventiva, cobrar de você somente a prisão em flagrante. Ok? Então, esse é o comentário, né, para o seu edital que acabou de sair. Continua com a gente aqui no IFAR. A gente vai fazer uma preparação toda especial para vocês, né? A preparação que a gente fez até aqui, acho que foi no rumo certo, né, pessoal? Você viu ali que, do que a gente falou aqui, eles cortaram 3 leis, né, sendo que a lei de crimes hediondos, ela ainda pode ser cobrada, assim, de maneira mais genérica, sob a cobrança de direito constitucional, mas eu acho que a preparação que a gente fez ficou bem no rumo, né? Veja que manteve a pegada do edital de 2012 ao cobrar a legislação especial de maneira, assim, mais robusta, diferente, né, daquele paradigma lá do edital de 2004, que fez uma cobrança assim, muito superficial, né, no edital e na prova mesmo não cobrou nenhum item. Então, é isso. Temos 60 dias agora para sintonizar melhor nesse edital, para afinar ali, né, com relação aos principais pontos que você ainda não domina, e é o que a gente vai fazer aqui no IFAR, tá bom? Continua com a gente, o IFAR é campeão em aprovação para perito criminal, seja em Polícia Judiciária Estadual, seja na Polícia Federal, você está no lugar certo. Se quiser passar para concursos de perito criminal, o lugar é o IFAR, ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.